Ok, pessoal, a paz mais uma vez. Nós estamos aqui para ministrar então os livros, né, panorâmicos da história de Israel, necessariamente ali, compartilhando com vocês os livros históricos, né? E os livros históricos são uma continuidade, né, dessa perspectiva do Pentateuco, que vai então contar a história de Josué com as lutas para a conquista de Canaã e a divisão das tribos, com a história de Juízes, com os ciclos de apostasia, julgamento divino, né? Os arrependimentos que vão acontecer, esse ciclo que acontece entre apostasia, julgamento, arrependimento e restauração. Nós vamos contar a história de Ruth com esse remanescente fiel, e aí entramos no período da, do surgimento da monarquia com Samuel, né? Saindo desse período de juízes, e, e o período propriamente dito da monarquia, que é primeira e segunda Reis e primeira e segunda Crônicas. E vocês depois estarão apresentando os livros de Esdras, Neemias e Esté, contando esse movimento do retorno após o cativeiro babilônico para, a, para Jerusalém, né? É interessante percebermos o quanto, o quanto é bom perceber nessa linha histórica esse quadro principal dos períodos de Israel, né? Então você vai ter a entrada de Canaã até a monarquia, depois você vai ter a monarquia e até a divisão, você depois vai ter os reinos divididos e por fim você vai ter então o cativeiro, o retorno do cativeiro. Esses são os principais momentos que são contados aqui na história dos livros históricos. Vou só repetir para vocês verem. Primeiro, essa percepção da entrada de Canaã até a monarquia, depois o reino dividido até o cativeiro, ou melhor, a monarquia até a divisão, né? Você vai ter ali os 120 anos dos três primeiros reis, Saul, Davi, Salomão, e após a separação, a divisão de 10 tribos e duas tribos, a gente vai estar estudando sobre isso. Depois dos reinos divididos até o período dos cativeiros, tanto o cativeiro do norte quanto o cativeiro do sul, até a deportação de Babilônia. E aí então nós vamos ter o retorno à história contada, né, pelos, pelos profetas aí e também pelos livros históricos, da restauração, do retorno do cativeiro para o pessoal. Então, quando eu olho para os livros históricos, nós temos um propósito específico, né? Deus escolhe fatos mais importantes para revelar o seu amor, o seu poder e o seu caráter, de acordo com propósitos escritos. A ênfase dos livros históricos está exatamente em destacar as bênçãos dessa obediência e o castigo de acordo com a desobediência, né? E é claro, sempre apontando para o estabelecimento do contexto histórico para a vinda de Jesus. Então, nós temos essa preparação messiânica sempre colocada. Não podemos tirar de vista que, dentro dos livros históricos, nós temos essa narrativa que é exatamente o foco teológico. A história omite muitos acontecimentos políticos importantes para destacar lições espirituais, mas trata de biografias de reis, que cede espaços para a história das viúvas pobres, e nós temos então um cenário específico. A Palestina é o palco principal da nossa história, onde estaremos ali, desculpe, aparecendo apenas quando se relaciona com Israel. Então, esse pano de fundo, ele é exatamente importante para que a gente possa estar aprendendo acerca daquilo que os livros históricos têm para cada um de nós. Então, hoje nós vamos iniciar falando sobre o livro de Josué, né? Então, para a pergunta, eu queria então perguntar a vocês, qual é a expectativa ou o que é que vocês entendem acerca do livro de Josué? Alguém poderia dar uma fala? O que é Josué para você? Não tem nenhum Josué aqui, não, né?
Só Jonas. Alguém poderia comentar o livro de Josué de maneira rápida? Se você tivesse na escola bíblica e alguém perguntasse, professor, me fala aí, pastor, sobre o livro de Josué, o que é que você falaria? Empolgado para falar sobre esse livro na aula sábado. Bora, Pedro? Bora, Pedro. Josué trata bastante sobre a conquista da Terra Prometida, debaixo de uma nova liderança do povo hebreu. Algo mais? Nada? Vamos lá, pessoal. Me ajuda aí. A aula ficar mais interessante, vocês precisam participar. Hoje eu vou dividir vocês em dois grupos para a gente analisar um texto do livro de Josué, mas eu quero avançar com Josué e também falar um pouco sobre Juízes hoje. Eu quero já iniciar Juízes porque a gente tem um cronograma a cumprir, né? Ok. Então, lembrando que a gente tem esse período de juizado, monarquia e restauração. E antes de entrar propriamente dito nesse período de juízes, né, nós vamos ter esse período da conquista da terra, que é exatamente o que nós vamos ver a partir de agora com o livro de Josué. Nós lemos na última aula, pode falar, Jonas. O Josué, ele retrata muito sobre as conquistas da terra, né, prometida. E aí ele guerreou muito contra vários reinos e venceu. Só que a gente vê, ao longo da história recente, Israel sempre sendo o vilão da humanidade. Principalmente nos dias atuais, nós estamos vendo aí essa guerra contra o Irã. Isso hoje é resquício de alguma terra que Deus mandou o povo hebreu conquistar e não foi conquistada? É uma boa pergunta, hein? Preciso dar uma pesquisada sobre isso, né? Me fizeram então uma pergunta semelhante aqui, esses dias aqui no Japão, né? Na verdade não foi tanto sobre essa guerra específica, mas porque tantas guerras, né? E talvez o pano de fundo dessas guerras possa explicar um pouquinho o que acaba trazendo à tona também. Aí eu disse para eles, é claro que nesse contexto atual nós temos uma guerra que é muito mais política, né, do que espiritual. Há uma guerra espiritual? Sim, se a gente vai espiritualizar as coisas, nós vamos ter uma ascensão política, né? Há ali uma questão de inimizade de muitos anos, né? De dois povos. Mas se você olhar, Irã nem necessariamente é do mundo árabe, é daquela parte ali, necessariamente. Contanto, ah, eu disse para ele o que que foi que aconteceu desde o começo de tudo. E aí você começa a perceber, desde do início do pacto, uma desobediência sendo acontecida. E todas as vezes que tem uma desobediência, há um traçar diferente das coisas. Então, do pacto foi estabelecida ali uma inimizade entre dois povos. E aí, quando Deus ele faz com que ele escolhe Noé, e ao escolher Noé, ele tem uma atitude para com toda a humanidade. Qual é a atitude para com toda a humanidade? Só ficar a família de Noé. Ele destruiu tudo praticamente, destruiu com o dilúvio. Mas Deus disse assim, que não ia fazer mais isso. Por que ele fez isso com a humanidade? Por causa da ascensão do pecado. O pecado cresceu demasiadamente. E ao crescer demasiadamente, ele disse assim, eu vou tomar atitude. Então ele escolhe para si, em forma de aliança, uma, uma pessoa, uma família, se repetindo assim o que aconteceu com Abraão. Só que após esse período do dilúvio,
surge então um homem chamado Nimrod. A gente até falou sobre isso no, na aula do Pentateuco. Que esse homem é aquele que age contra Deus. O texto está lá dizendo assim, alguém que cresce contra o Senhor, está diante do Senhor. E ao estar diante do Senhor, é a partir dele que surge a questão da escravidão. Ele começa a perseguir homens para escravizar. É ele que faz o movimento da Torre de Babel. É ele que vai surgir Babilônia, Nínive, todos esses grupos que vão ser contrários a Deus. E Deus não aceita o pecado. Então, quando ele entra nessa peleja, quando ele tira o povo da terra do Egito e entra na terra de Canaã, ele está entrando ali numa conquista espiritual. Ele está ali também entrando com dois propósitos. Primeiro, conquistar o povo e fazer com que o povo possa se render a um Deus que está se mostrando e se revelando, mas ao mesmo tempo para destruir o pecado, assim como ele fez com o dilúvio. Então, por isso tantas as guerras. Ah, pastor, mas o que é que tem a ver com tudo isso? Ah, como o Jonas falou hoje. Hoje nós temos uma política diferenciada, hoje nós temos uma nova aliança que se estabelece para todos. Mas ainda, como alguns teólogos vão dizer, existem alguns requisitos que são para Israel, para os remanescentes desse povo de Israel. Eu tenho ainda bastante dificuldades com isso, mas eu entendo ainda que existem algumas coisas que são específicas para Israel. De tal forma que esse é um povo amado de Deus. De tal maneira que Deus tem propósitos, e através desse povo, desse grupo, dessa terra, Deus também ainda tem os mesmos propósitos, se revelar para a humanidade. E você vê que é um grupo pequeno com um grande grupo que está se revoltando contra eles. E Deus tem feito grandes movimentos aí. É claro, vamos espiritualizar? É o Apocalipse agora? Não chegamos a tanto. Contanto, precisamos olhar para esse contexto e dizer assim, há um contexto muito mais político. Mas há algo espiritual? Sim, há algo espiritual. Deus está se revelando, Deus também está se mostrando, Deus está apontando o caminho. E o que nós devemos, como servos de Deus agora, é orar para que essa nação seja restabelecida e protegida. Querendo ou não, é uma luta contra o mal aí, né? Mas, voltando para Josué, que senão a gente fica nesse dilema da atualidade. Como o Pedro falou, Josué fala exatamente da terra de Canaã, fala da conquista dessa terra. E nós temos então uma sucessão aqui. Sai Moisés, entra Josué. Josué foi então o sucessor de Moisés no comando desse povo da travessia do Jordão. E se a gente começa a observar alguns textos, nós vamos perceber que na escolha, né, de Josué, a partir de um processo de discipulado, de treinamento, Deus traz Josué para liderar esse povo agora, substituindo o próprio povo de Moisés, a própria liderança de Moisés. E nós vamos ter essa percepção. E assim, o texto de Josué, capítulo 11, verso 23, diz assim: Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e a deu por herança a Israel, repartindo entre as tribos, e a terra teve descanso de guerra. Logo na metade do livro, nós vamos ter esse versículo-chave, Deus cumprindo na pessoa de Josué aquilo que ele prometeu a Abraão. E eu faço uma pergunta para vocês: quanto tempo da promessa ao cumprimento? Vocês têm uma ideia, mais ou menos? Professor, da Do, promessa a partir de da promessa dada a Abraão. até a Lembre, conquista da terra. até a conquista. Lembre-se que aí nós temos o Egito aí nesse intervalo aí. Aham. Só o Egito foi cerca de 400 anos. Aproximadamente 700 anos para o cumprimento da promessa, ou seja, para a entrada de Josué e a conquista da terra. De Abraão
a Josué, nós temos em torno aí cerca de 700 anos para esse cumprimento do, da promessa dada a Abraão, na pessoa agora de Josué. Eu queria ler o texto com vocês, que está em Josué, claro, né? Vamos ler o texto de Josué. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Josué, eu queria que vocês lessem comigo também. Josué, capítulo 1. A gente já leu esse início, né? Mas eu queria que você relesse comigo. Diz assim: Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Pois todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Aqui você fica claro, e às vezes passa despercebido, um detalhe aqui. O que aconteceu claramente com Moisés, como um sinal que aconteceu para esse grande homem de Deus. Josué atravessou o Mar Vermelho. E logo no começo do texto, nós temos aqui mais uma travessia de alguma coisa. Você diz aqui no verso 2: Dispõe-te agora e passa esse Jordão. E eles atravessam esse esse Jordão, né, em direção à terra de Canaã. E exatamente assim como aconteceu com Moisés, o povo olha e percebe uma repetição para que Deus traga clareza à substituição da liderança que está acontecendo e Deus abençoando esse momento. Quando a gente fala do livro de Josué, nós temos então uma percepção da autoria do livro. Não há razões para duvidar de que Josué fosse o autor desse livro. O Talmud afirma que Josué escreveu tudo, com exceção, né, os últimos 5 versículos que é atribuído a Finéias. Certamente foi escrito em tempo anterior, bem depois, ali com Davi, né? Pois eh, já trata da morte de Josué, né? Então, ninguém escreve morto. Então é uma clareza sobre isso. Mas todo o resto do livro lhe é atribuído a essa percepção de Josué sendo o próprio autor do livro. O caráter desse livro, né, ele é um livro de uma narrativa, de uma campanha militar chefiada pelo próprio Josué, que sucede Moisés e que leva então Israel a conquistar a terra prometida. É um livro muito agressivo, pois está para 5 livros de Moisés, como Atos de Apóstolos está para o 4 Evangelhos. O livro de Josué seria como se fosse o Atos do Novo Testamento. Você tem ali os 5 primeiros livros, né? E você tem aqui os 4 primeiros livros dos Evangelhos, e aí você tem Josué, e aqui você tem Atos dos Apóstolos. É como esse povo vai conquistar essa terra, e conta essa história narrativa. Só que aqui você está falando de uma história de guerra, literalmente, e você tem as estratégias. A mensagem mais importante do livro de Josué é é importante notar que é muito mais do que uma simples história de guerra, por mais que seja interessante, né? Para quem gosta de história de guerra, é um livro fantástico. A principal, a principal mensagem desse texto é exatamente a fidelidade de Deus. Devemos estudar os versos chaves indicados no verso acima, lá em Josué 11, verso 23, pois esse elo, esse verso-chave, mostra uma linha de continuidade. Abraão, Noé, Moisés, Josué. E a gente vai lendo o texto, dando e percebendo essa linha contínua que vai desde a aliança até a pessoa de Jesus. O livro de Josué também mostra o valor da regra de se alegrar com as dádivas conquistadas
e se apropriar delas, né? Também mostra o horror e o ódio que Deus tem pelo pecado. Por isso, a guerra mata todos, né? Essa perspectiva espiritual, ela tem uma mensagem espiritual e abomina o pecado. E cada campanha militar é um tipo de guerra espiritual, onde os cananeus representam a nossa concupiscência, né? Esse povo que estava ali vivendo no pecado e que por muitas vezes nós não atrelamos a isso, né? E isso é bom nós percebermos. Contudo, o livro não mostra a conquista inteira. O que nós temos no livro de Josué é uma conquista parcial da terra. E aí, eu volto à sua pergunta, Jonas. Deus mandou conquistar tudo, não conquistaram e tiveram consequências. Deus, através do rei, através de Moisés, disse: deixe uma liderança, já estabeleça a monarquia. Josué preferiu não fazer isso. Então, o livro de Josué não mostra essa perspectiva da conquista total da terra. Não, nós temos ali uma conquista parcial da terra e, por fim, a sua distribuição das terras conquistadas. Então, há uma divisão, e a gente vai olhar um pouco sobre isso, né? E isso tem uma abrangência histórica. Desde o início, o livro trata de um período específico, da entrada de Canaã até a morte de Josué. E isso o livro nos conta cerca de 27 anos. Nós temos aí um período de 27 anos dessa conquista, e o livro trata exatamente esse período. Nós temos algumas ênfases nessa narração do texto. A execução da Guerra Santa e a medida que Deus, por meio do seu povo, derrota repetidas vezes os cananeus, a idolatria e a dádiva do povo herdar a terra, cumprindo então assim a promessa do Deus que é fiel sobre a vida deles. Até agora, alguma pergunta? Se não, vamos dar continuidade. Então, nós podemos dividir Josué em quatro etapas, certo? O livro de Josué conta a história de como uma segunda geração, lembre-se, uma segunda geração que sucede aquele grupo de ex-escravos que sai do Egito. Eu sempre preciso ter isso em mente. Quem é esse povo que está guerreando? Não é o povo que saiu do Egito. Lembre-se, esse povo todo morreu no Egito. As únicas pessoas que continuam e pisaram na terra, duas pessoas, Josué e Caleb. Então, nós estamos falando de um grupo de pessoas que nasce no deserto, é um grupo necessariamente jovem, está ali entre os seus, no máximo, 40 anos, e que não tem muita experiência de vida. A gente ainda também precisa ter essa percepção, né? Esse grupo, essa segunda geração que sucede essa geração dos ex-escravos, tem êxito em invadir e tomar a terra de Canaã, com as estratégias de Deus, herdando em si essa promessa que Deus deu. Então nós temos quatro etapas ali. Nós temos a entrada de Israel na terra prometida. Nós temos a história da conquista, e aí vai contar as guerras. Nós temos a distribuição das terras e então uma renovação de aliança em Siquém. O livro vai contar essas quatro partes do texto. A gente precisa olhar para o texto e perceber essas quatro partes. Primeiro, a entrada. Segundo, as guerras. Depois, a distribuição das terras entre as tribos. E, por fim, uma renovação de aliança entre as tribos por algumas consequências que a gente vai estar lidando sobre isso. O livro é narrado dentro da perspectiva de um tempo posterior. Esse é um detalhe do texto. O narrador menciona várias vezes certos memoriais que ali estão até hoje, como vários povos cananeus. E isso aqui é uma crítica da fonte que olha para o texto e diz assim: tá vendo? O texto não foi escrito por Josué.
Mas, na verdade, Josué vive o seu período, ele vive a guerra e conta a história. Então, ele está contando a história exatamente dessa perspectiva, olhando para o passado. Ele está contando aquilo que aconteceu. Não vejo nenhuma dificuldade nisso, como a crítica da fonte diz, que isso é um livro que foi contado lá e estruturado lá depois da Babilônia, né? Exatamente uma das críticas. Contudo, a gente vai perceber diferente. E dentro dessa estrutura que eu acabei de falar, o livro revela três principais preocupações. Primeiro, o engajamento na Guerra Santa. Segundo, o cumprimento das promessas de Deus. E, por fim, a fidelidade de Israel. Quando eu olho para o texto de Josué, a estrutura que eu acabei de falar para vocês, ainda agora, primeiro, a entrada, segundo, a conquista, terceiro, a distribuição da terra e, por fim, a renovação. Dentro dessa estrutura, Josué ele está preocupado em escrever, em narrar três coisas. O engajamento da Guerra Santa, ele queria que o povo se engajasse para cumprir aquilo que Deus estava mandando fazer, que era conquistar a terra. Segundo, observar os cumprimentos das promessas de Deus. Então, ele se preocupa em mostrar o cumprimento das promessas nas suas narrativas. E, por fim, ele fala dessa fidelidade de Deus, né, a Israel. E isso é uma coisa que, por exemplo, a gente vai ver em Josué, em Juízes, que é uma coisa que vai debandar, vai cair, o povo não vai ser fiel. Mas enquanto o povo está sendo fiel, Deus está dando vitória a esse povo. Então, são três principais ênfases que nós temos. E aí eu olho dentro dessas ênfases, uma mensagem muito importante é notar que, muito mais do que uma simples história de guerra, muito mais do que essa perspectiva de guerra, é ver uma mensagem de Deus sendo colocada nas entrelinhas desse texto. A primeira dela é exatamente essa fidelidade a Deus. A principal mensagem do texto de Josué é a fidelidade a Deus. Devemos estudar os versos indicados e perceber que Deus está sendo fiel em cumprir a promessa de Abraão. Eu preciso olhar para isso e perceber as dádivas de Deus sendo colocadas e à medida que o povo é fiel, Deus então começa a ser fiel. Mas à medida que o povo se ensoberbece, o povo também sofre. Você vai ver isso claramente aqui nos primeiros capítulos com Jericó e com Ai. Mas o texto também revela essa mensagem de ódio, uma mensagem de raiva, tá? De horror, de ser contrário ao pecado, né? E é com isso a guerra tem essa ação punitiva. Os cananeus estavam ali imersos no pecado, da qual foi entregue sem reserva. E aí Deus está também ali olhando para esse povo com uma perspectiva espiritual. E essa mensagem, que tem um sentido espiritual, entra nessa campanha militar como um tipo de guerra espiritual. Qual o cenário? O cenário histórico de Josué. Como a gente falou da terra da Palestina e como é que seria mais ou menos esse povo? Quem era esse povo? Alguém poderia dizer para mim quem era esse povo cananeu que estava morando ali? Quem eram os habitantes de Canaã? Não sabem? Nem ideia? Vamos falar do território então. Pensar dessa perspectiva do território. Que terra era essa? Tão desejada até hoje, né? É uma terra que mana leite e mel. Que terra é essa? Né? Canaã ou Palestina, e aí estamos falando dessa região toda ali da Palestina, que hoje Irã,
não faz parte praticamente, né? Mas nós temos ali aquela região da Palestina toda. Era uma terra muito cobiçada até hoje. Não, não apenas pela riqueza natural que viesse a ter, ou pelo poderio dos seus habitantes, mas pela sua localização geográfica, que formava ali um corredor do mundo europeu para a Ásia, para a África, e era rodeada ali dos cinco mares, tanto o Mediterrâneo, quanto o Golfo, quanto o Pérsico, quanto o Negro, quanto o Cáspio. Então, nós temos ali é como se Deus coloca, eu vou colocar você no meio de tudo, no miolo, eu vou colocar vocês ali, para que a partir dali vocês brilhem para os outros. Do ponto de vista onde ficava a rota obrigatória dos tráficos entre o Oriente e o Ocidente, entre o Norte e o Sul, estava ali a Palestina. Do ponto de vista político, era uma passagem inevitável de todos os exércitos conquistadores das grandes potências em seu redor, razão pela qual esse se interessava por sua conquista e localização. Não é à toa que todo mundo quer conquistar aquele lugar. A Síria, a Grécia, a Roma, Babilônia. Não é à toa. E essa posição estratégica da Palestina era exatamente frequentemente cobiçada por todos os conquistadores, e isso vem se repetindo, e nós percebemos isso ao longo dos próprios textos bíblicos. A terra de Canaã era ocupada por um grupo misto de descendentes. De Canaã tinha os filhos de Cão, os filhos de Noé, os heteus, os giraveus, os amorreus, os cananeus, os ferrezeus, os heveus, os jebuseus. E há na Bíblia várias listas desses grupos. Aí você tem Gênesis capítulo 10, Êxodo capítulo 3, Deuteronômio capítulo 7, incluindo também os filisteus e os caftorins. Os filisteus formavam um poderoso império, que era exatamente nesse período agora, principalmente ali de Josué, de Juízes, a gente vai ouvir muito sobre os filisteus. E esses filisteus era exatamente um poderio, um império muito grande, e observava pequenos povos, como por exemplo os caftorins, que são mencionados como filisteus em Gênesis capítulo 10, verso 14, e destruíram os aveus que habitavam em vilas de Gaza, e habitavam em lugares vários. Os refaíns foram destruídos pelos amonitas, e assim você tem esse grupo todo, que são grupos guerreiros, grupos que estavam vivendo dentro dessa perspectiva de guerras. E é exatamente esse grupo que Josué vai enfrentar. E eu digo para vocês, você nasce num deserto, não tem muita preparação acerca de lutas e de guerras, e aí você está indo enfrentar e dizer assim: essa terra alguém me deu, e quem me deu foi Deus, e eu quero ela. Tu entrava nessa guerra? E aí, seja sincero, você entrava nessa guerra? Hoje, quando a gente olha para os dias de hoje, a gente olha assim e começa a gente até diz assim: nossa, o negócio é diferente. Hoje você tem um Israel menor, né, territorialmente, um Israel, mas não é um Israel despreparado. O poderio militar de um homem do exército de Israel é muito superior a muitos do Irã. O poderio bélico, a proteção, tudo isso, você vê a proteção que eles têm, mais de 300 mil, mais de 300 bombardeios, apenas um ou dois entrou no território de Israel. Israel manda alguns, entra na casa do cara, e assim, você vê a diferença. Mas naquele momento era totalmente diferente. Totalmente diferente. Você tinha ali um grupo de mais ou menos 1 milhão de pessoas, entre eles mulheres, mais 600 mil homens, mas tinha ali um grupo que estava indo despreparado. Necessariamente teve uma guerra sob a liderança de Moisés ainda, que eles tiveram êxito ali antes de Canaã, na Transjordânia, que é um local antes.
de entrar na terra de Canaã. E aí, quando a gente precisa olhar para isso, a gente olha já exatamente para esse momento da conquista, da guerra, necessariamente. Quando a gente olha para isso, eu percebo que o período da conquista, em certo sentido mais restrito, compreende somente 7 anos. Foram 7 anos de guerra, os quais os hebreus se apoderaram da Palestina. Entretanto, a dominação de Israel não se completou antes da captura de Jerusalém por Davi, que veio subsequente à destruição do poder filisteu. Ou seja, a conquista toda ela vai ser feita lá na frente com Davi. Nós temos agora um período inicial que é uma conquista da Palestina ocidental, oriental, e você vai ter a conquista oriental, ocidental, e vai ter campanhas suplementares. É isso que o texto vai mostrar para a gente. E a gente vai dar uma olhada sobre isso. Sobre a conquista da Palestina oriental, nós temos ainda em números sendo feito algumas guerras. Na verdade, eu falei uma, nós temos, sob a liderança de Moisés, três grandes campanhas. Ali em Números 21 e 25 a 31 nós temos essas guerras, que é ali na Transjordânia, é antes da entrada. Você tem a campanha contra o Gileade, contra Bazã e contra Midian. São guerras menores que acontecem ali sob a liderança. Aquele fato de Moisés estar com as mãos levantadas e os dois levantando as mãos, segurando as mãos, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo ganhava, quando ele abaixava, o povo perdia. Essa campanha aí nós temos ali já Deus mostrando a conquista do povo sobre esse pessoal. Quando entramos em Josué, nós então vamos ter três ênfases. A campanha da Palestina Central, e aí você vai ter dos capítulos 3 ao capítulo 8. Você vai ter a Palestina Sul, vai ter ali em Josué capítulo 10. E a Palestina Norte, você vai ter em Josué capítulo 11. Essas três ênfases que o texto mostra para a gente. Então, você vai ter ali essas três perspectivas. Eu queria dar uma olhada especial no texto de Jericó. E eu queria que vocês olhassem, eu vou dividir vocês agora em dois grupos, para os capítulos 6, certo? De Josué. Eu quero que vocês olhem para essa capítulo 6 e o capítulo 7, certo? Tanto a a ida, tanto Jericó quanto Ai, eu queria que vocês discutissem acerca do seguinte tema. Como é que essa guerra foi importante e o que é que aconteceu para a derrota? Quais foram os fatores para a conquista de Jericó e para a derrota de Ai? Eu queria que os dois grupos pudessem discutir sobre isso, apenas em não é um texto desconhecido, todos já conhecem. Cerca de 5 minutos, no máximo 10 aí, vocês terem essa discussão e a gente volta para poder se alinhar. Tranquilos? Eu vou dividir vocês aqui em grupos. Vocês aceitam aí na sala simultânea. Vou dividir vocês aleatoriamente, certo? Sem patotinha aí. Opa, deixa eu voltar aqui. Mas eu queria que vocês agora lessem, por favor, Jonas, lê para mim aí o capítulo 6, verso 17. Você está com a Bíblia aberta aí? O verso 17. Leia para todos aí esse texto. A cidade deve ser destruída junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Fala o começo novamente, que eu não ouvi. Deixa eu achar aqui, não. A cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta Uma para outra, Deus. uma outra versão vai dizer assim: porém, a cidade será condenada, né?
condenada. Mas aí está aí a ideia de destruída. A palavra hebraica aí, emen, ela significa condenar, consagrada à destruição. E aí você vê exatamente essa perspectiva da Guerra Santa, né? Porque a conquista de Jericó não foi somente uma conquista militar. E por que foi logo com Jericó? Porque era a primeira que estava lá. Não, ela também foi religiosa. A necessidade de rodear a cidade para mostrar para o povo que quem vai conquistar o impossível é Deus para eles. Lembre-se, quem é que está participando do negócio lá? Está participando da marcha? Está participando do povo, está participando dos sacerdotes, está participando da arca. Tudo isso está sendo colocado diante do povo como algo que diz assim, ó, não é vocês, mas eu que vou dar para vocês. Desculpa, pessoal, eu aqui em casa todo mundo ficou um pouco aqui com a garganta ruim. Aqui tá esfria, esquenta, e tá todo mundo doente aqui. Mas preste atenção nesse significado que é muito importante para nós. E aí eu quero já trazer uma aplicação para as nossas vidas. Deus é justo e é livre para executar o seu juízo contra o pecado. Devemos considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus. Contudo, não é o nosso despreparo que significa que a gente vai ser derrotado, ou muito menos as nossas qualidades que vão nos dar a vitória. Quanto mais preparado, melhor. Toda essa história de Jericó e Ai mostra para nós que a gente precisa estar diante de Deus como alguém submisso a ouvi-lo e cumprir as suas estratégias. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito na nossa vida. Deus tem propósito nos mínimos detalhes. Deus queria dar e mostrar para toda a terra da Palestina como essa cidade, rodeada de muros, foi destruída. Lembre-se, nas entrelinhas do texto, o, o povo de Jericó já estava acuado, só de ouvir falar acerca das coisas de Deus. Segundo, dentro desse povo, Deus queria salvar, e é por isso que salvou uma família. E não era qualquer família. Salvou uma família de uma prostituta que creu no Deus de Israel. E aqui revela mais uma vez a intencionalidade de Deus dita a Moisés, lá e a esse povo, lá em Êxodo capítulo 19. Vocês são um reino de sacerdotes. Se aproximam de Deus para se aproximar do povo. E isso revela muito sobre a nossa vida como igreja nos nossos dias. Nós precisamos aplicar isso. Quando a gente traça essa linha contínua, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando falar sobre Samuel, quando Jesus vem, ele vem contra o pecado. Ele morre se fazendo pecado por nós. O sangue dele nos purifica do pecado. E nós, como igreja hoje, precisamos também ter essa percepção das estratégias de Deus para nós avançarmos e não nos acuarmos para dentro das nossas próprias igrejas. Avançarmos para a frente de batalha. Avançarmos em meio às trevas e se comunicar e se falar com as pessoas. O mundo está em trevas e precisamos ter ouvidos e a espiritualidade das estratégias de Deus de como alcançar as pessoas. E esse texto fala dessa percepção que nós precisamos ter. Contudo, quando a gente se torna soberbo e acha que não precisa de Deus, o que é que acontece com isso? A derrota. Se a gente é humilde e escuta Deus, a gente tem vitória. Se a gente é soberbo, a gente tem derrotas. E a soberba, ela é difamada por essa questão ali
do desobedecer à vontade, à ordem de Deus. E a gente precisa estar atento ao que Deus tem mandado a gente fazer, principalmente aos seus princípios, às escrituras. E vocês que estão se tornando futuros mestres, futuros missionários, futuros pastores, futuros que estarão aí discipulando pessoas, vocês precisam estar diante do Senhor. Pecado é algo muito sério e é uma questão como essa de Acã que precisa ser trabalhado também dentro do nosso caráter, dentro da nossa perspectiva. Precisamos ser em tudo excelente em obediência a Deus. E essa é a primeira parte da história da conquista de Canaã. E aí, Deus, para dar vitória ao povo, dá uma estratégia novamente a eles. Eles se reúnem, oram e pedem a direção a Deus. E no capítulo 8 Deus dá essa vitória a Ai, sobre Ai, novamente, com a estratégia de Deus para a vida deles. Então, há um segredo para nós, que está escrito na Bíblia. Você quer ter vitória? Não confie apenas nas suas próprias habilidades. Devemos estar também debaixo da humildade e da poderosa mão de Deus, nos guiando. Queira sempre estar debaixo da vontade de Deus. Eu sempre disse àqueles que já foram minhas ovelhas e àqueles que estão sendo, o pior lugar é fora da vontade de Deus. O pior lugar é fora da vontade de Deus. E aí eu conto uma historinha, né? Talvez Jonas me ouviu falar muito sobre isso. Ah, eu estava numa igreja boa, eu estava numa cidade boa, estava bem acomodado, no sentido financeiro, estabelecido com minha esposa, perto da minha família, perto de tudo. E Deus me promoveu oportunidades de conhecer outros lugares. E surge o desejo no nosso coração de termos uma experiência transcultural. E nos colocamos à disposição. E quando tudo começa a se encaixar, quando tudo começa a fazer sentido e a gente recebe os convites, as portas se abrem, a vontade de dar um pé para trás é grande. Por quê? Sair de uma estabilidade para ir para uma instabilidade, para uma dependência total, é algo muito difícil de se tomar uma decisão. Não é fácil. Mas uma coisa sempre eu disse, é sempre melhor estar debaixo da vontade de Deus do que fora da vontade dele. Se nós continuássemos dentro dessa perspectiva, fora da vontade de Deus, a tendência de dar errado, assim como foi com Ai, é extrema. Então é melhor sofrer o dano dentro da perspectiva de uma convicção de que você está debaixo da vontade de Deus, do que sabendo que você está fora da vontade de Deus. Desejem sempre ouvir a voz de Deus e a sua direção para a glória do Senhor. Amém? Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa de 10 minutos para nós tomarmos um café e já já nós voltamos. Tranquilos? E voltando agora aqui. Então, sobre a liderança de Josué, nós temos três fases de campanhas de guerras, né? A primeira é exatamente essa dos capítulos 3 e 8, que a gente acabou de comentar, sobre a perspectiva de Jericó e Ai. E a segunda vai ali em torno dos capítulos 9 e 10, certo? Que é exatamente a campanha de Gilgal, ali dos Gibeonitas. E eu queria ler esse texto com vocês a partir do verso 1 do capítulo 9. Capítulo 9, só ler com vocês aqui, eu vou ler. Diz assim o texto. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferrezeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de uma estratagema e se fingiram de embaixadores e levaram os sacos vermelhos sobre seu juramento
e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e recomendadas, e roupas velhas sobre si, e pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial de Gilgal, e lhe disseram a eles que os homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora a aliança conosco. E assim o texto continua. E aí, eu queria que vocês, mais uma vez, pudessem olhar para isso aqui com um olhar específico de teólogos, né? Ah, inteirados da notícia da vitória de Israel, os reis da região sul da Palestina resolveram lutar contra Israel. Porém, os gibeonitas, atemorizados, usaram de engano para com Josué e, fazendo parecer de terras distantes, fizeram aliança com Josué. Deus não foi consultado nisso. Um juramento foi feito, o engano foi descoberto, o povo reclamou, mas o juramento não podia ser violado. E os gibeonitas foram submetidos ao trabalho humilhante de rachar lenha e carregar água. E aqui, a gente não vai ter tempo de se aprofundar nos detalhes do texto, certo, pessoal? Mas fica uma aplicação para nós. Os inimigos e o inimigo pode vir com anjo de luz. A Bíblia já diz isso. Na guerra, sempre devemos consultar a Deus sobre qualquer passo. Por esse passo não consultado, a Josué teve algumas consequências, e isso trouxe prejuízo para ele e para o povo de Deus. E aqui nos ensina que em todas as nossas lutas, em todos os nossos embates, devemos ter sempre a perspectiva de estar consultando Deus acerca de qualquer passo. Eu poderia aqui estar dando os vários exemplos para vocês, mas como nosso tempo é curto, eu não consigo fazer isso com vocês hoje. A terceira parte da conquista do sul de Canaã está lá no capítulo 10, de 1 a 40. Essa coligação do capítulo 9, dos reis inimigos, viu então na desistência de Gibeon um grande perigo e resolveram atacar os gibeonitas, que imediatamente recorreram a Josué, com base na aliança feita. O Senhor garantiu a derrota do inimigo, confundindo-os. Enviou uma chuva de pedras que matou mais do que a espada, e principalmente operou milagre do dia prolongado, para que o combate continuasse. O que de fato tem acontecido nesse incidente e em muitas especulações levantadas, não cabe aqui discutir. Mas basta lembrarmos que aquele que criou e sustenta o universo é onipotente, e o resultado do capítulo descreve a campanha bem-sucedida que Josué teve contra as cidades do sul. Debaixo da orientação de Deus, a vitória foi conquistada como prometida para Josué. Mas lembre-se, uma aliança anterior trouxe prejuízo, e isso porque não se deu ouvido à voz de Deus. Como eu falei, Josué é essa linha sucessória, uma linha contínua das guerras que estavam a acontecer. E por fim, você tem ali ainda mais uma conquista do norte, que está descrito no capítulo 11, do verso 1 a 15. Eu quero ler mais uma vez esse texto, capítulo 11, do verso 1 a 15, diz assim: Tendo Jabim, o rei de Azor, ouvindo isto, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e o rei de Sirom, o rei de Acassaf, e os reis que estavam ao norte na região montanhosa de Arabá, sul de Quinerete, nas planícies do planalto de Dó, ao lado do mar. Os cananeus do oriente e do ocidente, os amorreus, os heteus, os ferrezeus, os jebuseus, nas montanhas, e os heveus ao pé de Hermon, na terra. Um instante aqui, pessoal. Ah, cadê?
Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muitos povos em multidão, com areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se juntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejar contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já reterás, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente com eles às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, os feriram e perseguiram até Grande Sidom. E assim o texto vai continuando, mostrando a vitória de Deus na perspectiva do texto sobre a orientação do Senhor. E isso aqui, você está percebendo Deus conduzindo estes homens numa linha sucessória. Teve mais guerras? Teve. Teve campanhas suplementares, fora essas três aí, a parte sul, a parte oeste, né? Deixa eu ver aqui novamente. Que foi a campanha, cadê aqui? A parte central, a parte sul e a parte norte. Tivemos campanhas complementares além dessas, sim. Só que a conquista da Palestina até então tinha sido parcial, ficando o país semeado de pequenos núcleos de tribos nativas na planície marítima, que se encontravam em grandes partes nas mãos dos filisteus e em muitas cidades tomadas em diversas partes de Israel, foram novamente ocupadas e fortificadas por estes antigos donos. E a gente vai perceber isso aonde? Nos livros de Juízes. É nos livros de Juízes que a gente vai ter essa percepção de guerras que vai acontecendo, que vão surgir agora os juízes. E aí você vai ter a campanha de Judá com Simeão, a campanha de Caleb com Otniel e a campanha dos Danitas. Você vai ter Juízes 1, Juízes 16, 18 e 19. Essas são campanhas suplementares para tentar essa conquista, que também não vai acontecer, só vai acontecer com exatamente ali com o rei Davi, que aí ele se estende para muito mais do que a, aquilo que estava previsto, né? Nessa perspectiva aí maior. Então, eu queria passar para vocês, para essa última parte do texto de Josué, que vai exatamente falar sobre as divisões das tribos, né? Como é que aconteceu isso? E aqui fica um detalhe. Ah, lá em Moisés, nós temos já um apontamento, né? Moisés citando um desejo de que já deveria se fortalecer a monarquia. Mas não se sabe devidamente o porquê. Josué não decidiu fazer isso. Ele divide as tribos, divide as terras e não deixa um sucessor sob a liderança de todos. Ele divide todas essas perspectivas. Ah, eu vou deixar para vocês pesquisarem sobre essas divisões. Eu quero que vocês apenas pesquisem, falem e me mandem um pouco, e falem apenas um pouco na próxima aula sobre como foi essas divisões. Eu vou falar aqui um pouco, mas eu queria que vocês escrevessem e mandassem para mim pelo e-mail. Eu vou mandar lá novamente o e-mail lá sobre as divisões das tribos e das terras. Como é que vocês entendem isso? Nós temos ali as porções não conquistadas, nós vamos ter as tribos orientais, nós vamos ter as tribos ocidentais, vamos ter cidades-refúgios e as cidades para os levitas e sacerdotes. Então, tudo isso aqui está dentro de Josué, certo? Josué, capítulo 13 ao capítulo 21. Então, você vai ter a muita terra que não foi conquistada, né? Muitíssima terra ficou para se possuir, tanto ao sul quanto ao norte. Existiam terras ainda a serem dominadas pelos cananeus, filisteus, aveus, sidônios, caldeus e outros. E é por isso que eles vão sofrer invasões no período de juízes. Mas aí
você tem a divisão das tribos. Aí você vai ter as tribos orientais e as tribos ocidentais. O que é que vai dividir isso? Você vai ter uma divisão aí exatamente pela divisão do Rio Jordão. Você vai ter algumas tribos na parte da Transjordânia e na parte da Palestina, certo? Que vai dividir eles é exatamente o Rio Jordão. E aí você tem essas duas perspectivas aí, e isso é importante a gente ter em mente, de um lado e do outro, é porque eles vão se dividir um pouco aí, né, nessa divisão. Você vai ter as tribos orientais, as tribos de Rubens, Gade e Manassés, Asser e Naphtali, Zebulon e Issacar na Palestina Ocidental. Quer dizer, deixa eu reorientar aqui. Na oriental, você tem Rubens, Gade e Manassés. E na ocidental, você vai ter o maior número. Aser, Naphtali, Zebulon, Issacar, Manassés, uma parte de Manassés e Efraim, Dan, Benjamim, Judá e Simeão. E aí você tem, no fim, Josué capítulo 22 e 24, o fim da liderança de Josué, dando então assim uma despedida para as tribos. E aí ele constrói um altar, né, para trazer esse momento de discurso, relembrar os discursos de, de Moisés e trazer então o governo a Israel. E é nesse ponto que a gente tem as despedidas. E eu queria ler com vocês aqui Josué capítulo 22, do verso 1 ao 8. Josué capítulo 22, já no finalzinho do texto, diz assim: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés, que é exatamente o grupo que está na região ocidental. Tendo guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim, tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei, a vossos irmãos durante longo tempo, e até o dia de hoje não desamparastes. Antes tivemos cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Tendo o Senhor, vosso Deus, dado repouso aos vossos irmãos, como lhes havia prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento da lei, que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis com todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e sirvais de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Esse texto mostra exatamente a despedida dessas três tribos e meias que estavam da além do Jordão. E eles terminam a guerra. Josué se despede das tropas, né, de Rubens, Gade e metade da tribo de Manassés, pois havia sido cumprida a promessa a Moisés durante 7 anos, combatendo corajosamente ao lado das outras tribos. E finalmente Josué os elogiou calorosamente e os exortou com ênfase para que continuassem fiéis a Deus. Os soldados recolhem os seus despojos e atravessam o Rio Jordão para voltar às suas casas e assumir o seu novo trabalho, serem pastores e agricultores. Só que nós temos ali um altar no capítulo 22. Faltou pouco para que se iniciasse uma guerra interna, uma guerra trágica. Quando as tribos da Transjordânia edificaram um grande altar na margem oriental do Jordão, sua intenção era boa. Perceberam a barreira que significava o Jordão e quiseram expressar a solidariedade com o resto de Israel, levando o memorial ao único Deus. Ao chegar em Siló, as notícias do assunto sobre as autoridades pensaram que as tribos da Transjordânia haviam se separado politicamente e religiosamente, e temiam que Israel fosse castigado por sua rebeldia, caso fossem
fazer culto a Baal. Isso significa que as duas tribos e meia levantaram um altar, mas por pouco ali houve uma, uma falta de comunicação que foi aparentemente resolvida, o texto deixa bem claro, mas que essas tribos poderiam ter sido politicamente separadas, que na verdade não foi o que aconteceu, certo? Josué aconselha nos capítulos 23 toda a liderança a se permanecerem fiéis, é aquele texto célebre que diz assim: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", né? E por fim, nós temos o discurso de morte dele sendo colocado em pauta. Josué, ele é lembrado por alguns como um tipo de Cristo. O Êxodo apresentou a salvação como a libertação da escravatura, mas o livro de Josué representa muito mais, indica a vitória, posse e repouso na terra. Esse repouso previsto por Deus em Canaã torna-se então um símbolo que pode ser profético de repouso para o crente. Nós, como diz Hebreus, estamos à expectativa de um novo sábado, né, que vai vir conquistado por Cristo na cruz do Calvário. E aí nós temos a continuidade do texto, que é o livro de Juízes. Até aqui, vocês têm alguma dúvida acerca de Josué? É hora de falar. Perguntas? Cadê a esposa de Josué? Boa pergunta, Jonas. Estão procurando até hoje. Podemos avançar, pessoal? Sim ou não? Sim, sim, sim. Trouxe alguma clareza acerca de Josué? O que é que vocês podem falar aí? Eu acho que eu vou ter que separar vocês de novo para vocês começarem a falar, né? Eu vou iniciar então o livro de Juízes, certo? Porque a gente tem que dar uma adiantada no nosso cronograma, certo? E enquanto isso, eu pergunto a vocês: qual a expectativa? O que é que vocês entendem pelo livro de Juízes? Aí eu quero ouvir vocês. Professor, falar a verdade, eu nunca li o livro de Juízes. Nunca leu o livro de Juízes? Não. Nossa, foi tá na hora de ler, viu? Alguém pode falar? Vou falar e me corrija, tá? O juiz, ele, depois que Josué comete esse grave erro de não indicar um sucessor ou não formar o sucessor e pior ainda, né? Na monarquia, que de fato era o que deveria ser feito, a governança do povo de Israel por 400 anos, né? Fica nesse meio termo de um juiz para outro, e é onde o povo ele se distancia de Deus, comete pecados e Deus vai usando esses juízes, como a própria função fala, para exercer em momentos específicos a fala de Deus, as vontades de Deus para a vontade de Deus para o povo, mas assim, não é particularmente eu não vejo assim Deus governando o povo, né? O povo ele vem se distanciando devido ao pecado e fica na mão de um para o outro. O Otoniel começa com o primeiro juiz e tal, mas fica essa lacuna da governança de Deus, da
Não por parte de Deus, claro, né? Mas no sentido de que deveria se haver o rei já estabelecido através de Josué, mas não houve. E aí esse povo ficou meio que batendo cabeça diante de Deus, pecando, até vir de fato a monarquia com Samuel, né? Que é quando ele estabelece através de Saul. Tudo bem. Então, eu quero adiantar Juízes com vocês, até porque aí semana que vem, a outra, na verdade, né? Daqui a 15 dias, nós teremos os textos de 1 Samuel e de Ruth, certo? Adiantar com Ruth. E aí eu vou estar passando aqui um exercíciozinho para vocês, para a gente estar adiantando. Mas pensando em juízes, lembrando de numa linha sucessória, uma linha de continuidade, você tem então ali, dentro dessa perspectiva do texto de Josué, Josué entra, conquista a terra e morre. Qual o período que isso tudo acontece? O texto de Josué é escrito em torno de 27 anos. E aí entra um período que a gente chama período de juízes. Quando a gente fala essa palavra juiz, qual é a primeira perspectiva que vem na mente de vocês? O que seria um juiz? Julga, né? Não ouvi. Aquele que julga. Juiz é aquele que julga, correto? Todos têm esse entendimento? Muito bem. Então vamos tentar entender. Pode falar. Pode falar. Então, o livro dos Juízes traça esse período entre a morte de Josué ao advento da monarquia. Por exemplo, quando eu falar de Samuel, Samuel vive em que período? O período descrito de Juízes. Eu estou falando do período de Juízes, eu não estou falando apenas de um livro, eu estou falando de um período que está sendo conhecido como período de Juízes. Então, vamos lá, vamos voltar a fazer uma linha sucessória. Nós temos a criação, a era dos patriarcas, e aí você tem a, o momento ali da entrada na terra do Egito. Aí você tem um período da escravatura, né, no Egito. E aí vem Moisés e você tem um período do deserto, né, que vamos falar nesse período, que é o período da peregrinação no deserto, a libertação da terra, a entrega da lei e o período da peregrinação. E aí você tem mais um período chamado, que é o período da terra, da conquista da terra, que é o período de Josué. E aí nós estamos falando aí de alguns livros, o Pentateuco mais o livro de Josué. Quando entramos no texto de Juízes, só para vocês terem ideia, de Abraão a Josué nós temos quanto tempo? 700 anos. Muito bem, Jonas. Juízes, nós temos um período extremamente grande. Nós temos um período de 400 anos. A morte de Josué até a inauguração da monarquia, nós temos um período aí aproximadamente 430 anos. É um período muito grande. É equivalente ao período da escravatura. E esse período aqui é um período de declínio. Quando nós falamos do período de juízes, nós estamos falando de um período de declínio espiritual. E esse declínio espiritual é exatamente, na sua maioria, pela ausência de liderança. Então, o livro de Juízes traça um período entre a morte de Josué e a monarquia com o primeiro rei, que é Saul. Sob certo sentido, o título do livro é um tanto enganoso para os leitores da atualidade, pois confundimos a palavra juiz
com o período de juízes, ou com os juízes que se levantam nesse período. Os juízes, na época dos juízes, desculpa a redundância, não eram propriamente uma autoridade judicial. Não temos essa classificação naquela época. Na verdade, eles eram mais de fato líderes militares, chefes de clãs das tribos, que surgiram periodicamente em diferentes regiões entre as tribos para salvar alguma parte de Israel das ameaças que foram deixadas por Josué. Então, o livro em muito aspecto, é um diálogo sobre a relação de Deus com Israel. Nós temos essa percepção de Deus levantando líderes em diversos lugares, às vezes dois ao mesmo tempo, para combater guerras que estavam oprimindo o povo em determinados períodos. Lembre-se, 400 anos. E aí eu faço uma. Débora, pode falar, Débora. Vocês falando fica melhor do que, do que escrevendo. Eu acreditava até a morte, pastor, quer dizer, até agora, que realmente era isso. Que os juízes eles tinham esse papel de, além de liderar o povo, ali eles serem balizadores da lei de Deus para o povo. Que Até, é um pouco do que os sacerdotes também fazem depois, né? Eles é, são essa. E, até porque os juízes não são sacerdotes, né? Aham. Quem vai ter a função de sacerdote é Samuel. Mas ele é um caso. Sim, sim. É Eu um, acho que era a junção dessas duas funções enquanto o sacerdócio não era estabelecido ali na pessoa de Samuel, hum, posteriormente. nós temos aqui muito mais líderes tribais e guerreiros que são levantados e são. é, é, Eles são despertados e eles são tomados, chamados por Deus para fazer essa luta e são despertados para fazer isso no momento, no tempo e na ação. Exato. Ah, um perigo é você perceber que, por exemplo, uma vez eu estava num culto, eu fui convidado para participar de uma consagração pastoral. Por favor, não me perguntem onde e nem quando. Ah, mas eu estava num culto de ordenação pastoral. E um cara foi pregar lá, não conhecia, não era na Paraíba, né? Não era em João Pessoa, era em outro estado. Fui convidado para participar. E aí o cara abre no livro de Juízes e começa a falar sobre avivamento espiritual num culto de posse, de ordenação pastoral. Na minha cabeça, bugou na hora, porque falar sobre avivamento espiritual num período de declínio espiritual maciça do povo, ainda por cima, num culto de ordenação pastoral, para mim, eu não entendi nada do que aquele cara falou. Por isso que é importante a gente saber que período. Por exemplo, quando eu falo da vida de Ruth, a gente vai tratar sobre Ruth, certo? Ruth é um livro que está inserido dentro de um período de Juízes. Samuel. Samuel é um livro que está inserido dentro de um período, o período final de Juízes. Quando você entra Primeira Reis, Crônicas, você tem dois períodos ali, o período do Reino Unido e o período do Reino Dividido. Eu vou precisar saber qual parte do texto. Primeira Reis e Segunda Reis, a maioria dentro do Reino Dividido. Crônicas, você vai ter a parte do Reino Dividido também. Então, eu preciso saber esse momento específico para que eu possa me situar dentro do texto. E aí você vai começar a entender um pouco mais que cada texto está sendo inserido. Quando a gente olha essa perspectiva linear, você tem essa amplitude e você começa a compreender melhor um pouco mais o texto. Então, juízes. O que juízes eram de fato e de verdade? Como eu falei, não eram como os reis. Por exemplo, eles não tinham sucessão.
Ah, o meu filho vai ser o próximo juiz porque eu fui juiz. Você vê isso no texto? Não vê. Pois não se permitia que os filhos herdassem os postos. Eles não tinham esse benefício demais nas tribos. Isso era apenas uma liderança pontual que acabou sendo chamado para exercer. Os juízes procediam de distintos estratos da sociedade. Inclusive, houve até mulheres, né? Não com desacordo, não estou trazendo isso como um aspecto de ruindade. Não, mas estou falando que na maioria eram homens, inclusive de várias possibilidades da sociedade, né? Vários trabalhadores, várias perspectivas, e houve também, entre eles, até mulheres. Quais são os traços comuns entre os juízes? Primeiro, eles foram especialmente eleitos por Deus para livrar o seu povo. Quando você lê um juiz em seu exercício, ele está sendo um líder em guerra para libertar o seu povo de uma opressão. Ponto. Segundo, eles foram revestidos pelo Espírito Santo para realizar isso. Eles tinham um diferencial. Quando a gente fala sobre juízes, eles estão tendo uma capacitação especial por Deus para exercer essa função. Eles foram chamados por Deus e foram capacitados pelo Espírito para essa missão. Eles tinham defeitos morais, também tinham muita coragem e viviam uma época obscura, uma época totalmente confusa e muito violenta, tanto entre o povo de Deus como ao redor do povo de Deus, porque na época eles não mataram, não conquistaram tudo. Até agora, entendido? Sim ou não? Quem foi que escreveu os Juízes? Né? O livro não tem autoria, é um livro anônimo. Segundo a tradição judaica, o livro é atribuído a Samuel. Ele, como escritor, educador, profeta e o último juiz de Israel, é uma possibilidade que ele tenha escrito o livro de Juízes. Só que o livro foi escrito depois da coroação de Saul. Por isso se encontra as palavras, quatro vezes a expressão, naqueles dias não havia um rei em Israel. Em Juízes, você pode encontrar isso, tanto no Juízes capítulo 17, versículo 6, 18, versículo 1, você tem isso. Por quê? Porque ele foi escrito no período da monarquia. Provavelmente por Samuel. É certeza? Não, não é certeza. A gente não tem. O texto não, a Bíblia não deixou essa revelação, né, para nós. A perspectiva teológica do autor em demonstrar a infidelidade de Israel e as estipulações da aliança tem um tom de denúncia profética. Então, quem escreveu tinha essa perspectiva profética ao escrever o texto. O livro de Juízes registra, então, um período de aproximadamente 350 a 410 anos, somando as sucessivas e enumerações de períodos de opressão e de livramento, que vai da morte de Josué até os dias de Samuel, arredondando cerca de 400 anos esse período aí. E o que é que houve nesse período? É um período de transição entre a vida tribal, nômade. O que é que estava acontecendo com eles antes de entrar na terra? Eles estavam andando no deserto, nômades. Monta, desmonta, monta, desmonta. Entra na terra de Canaã, 7 anos de guerra. Divide as tribos e eles voltam então a se assentar no lugar. Então, esse período de transição entre a vida nômade e essa organização de uma federação que finalmente levanta a monarquia. Então, eles estão nesse período transitório. E é depois da morte de Josué que houve essa decadência de Israel. Já não havia governo central.
E a cooperação entre as tribos dependia muito mais de sua religião comum e da lealdade a Jeová, que havia trazido vitória e unidade. E agora a apostasia levava à fraqueza e à submissão a seus adversários. Por exemplo, a gente vai ler no texto de Ruth, né? A, vai contar a história de uma família que sai da terra de Belém, porque na terra de Belém não tem pão. Ou seja, há uma seca, e é por causa da seca que esse povo apostata da fé, deixando a sua terra, deixando de crer na provisão de Deus e vai para uma terra de idolatria. E a gente vai tratar um pouco mais disso na próxima aula. Havia muita religiosidade. A espiritualidade e a moral também estava lamentável. Os hebreus se casavam com os cananias, com as cananeias, aí tendo aí a mistura de raça, adotavam muito dos costumes desse povo e normalmente eram arrastados para participar dos ritos obscenos dos pagãos, que prevalecia na mistura a o paganismo e a religião de Deus, a de Jeová. A existência da própria fé monoteísta, a fé em Deus, começava a ser ameaçada pela ausência de liderança e pela religiosidade misturada. E aí você presta atenção. Ah, Deus tirou Abraão de uma terra de idolatria. Prometeu a ele uma terra. Sua família vai para uma terra idólatra, para ser luz naquele lugar. Esse povo cresce, se torna escravo, e Deus tira esse povo de uma terra idólatra para levar para a terra de Canaã, para expulsar os idólatras da terra, matá-los literalmente e estabelecer uma perspectiva do povo de Deus. E aí o que é que acontece? Conquistam a terra e sem o exercício de uma liderança que levam eles a buscar ao Senhor com centralidade, eles começam a se misturarem com os outros deuses e começam a viver nesse período de pluralidade e de misticismo. O que é que está acontecendo? O povo está deixando de seguir a Deus. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Eu estou falando da época de Juízes ou estou falando da época de hoje? Fazer um entre parênteses aqui. O que é que vocês me dizem? Estava pensando justamente isso enquanto o senhor falava, professor. Às vezes a gente está tão focado em cumprir algo que foi o próprio Deus que, de certa forma, nos ordenou, nos mandou, que a gente esquece de prestar atenção nas outras coisas que também são importantes para isso. Como o fato de Josué não ter preparado ninguém, né, para outro líder que estivesse à, à frente ali junto com ele. No discipulado, como ele foi preparado com Moisés. E como isso prejudicou, né, todo o restante. Não só da conquista, mas depois que o povo se estabeleceu ainda na Terra Prometida. Até os períodos dos reis também, né, a gente vai ver que toda essa miscigenação, né, fez com que eles se afastassem dos propósitos de Deus. Débora. Infelizmente, hoje nós não temos o processo discipulado sendo feito aos preceitos bíblicos. Nós estamos buscando muito mais os business e o show do que a centralidade em Cristo. Estamos muito mais buscando a autoajuda do que a própria Bíblia. Estamos vivendo os próprios deuses criados em nossos corações, como diz Tim Keller, do que uma vida centrada em Deus. Pode falar, Jonas. E ainda quando a gente Ainda se sobre, preocupa com a missão em si, é muito mais no evangelismo do que no próprio discipulado, né? Isso é um papo para outro dia. ainda que vocês comentaram, é, essa comparação entre o livro de Juízes, da maneira que o povo vivia conosco hoje, a gente percebe que naquela época eles sabiam que Deus era o Senhor deles, eles sabiam os ritos que deveriam exercer para adoração a Deus,
a gente hoje, no ambiente cristão, nós dizemos que somos servos de Deus, nós sabemos que devemos frequentar a igreja, nós dizemos que adoramos a Deus, mas muitos de nós estamos também distantes de Deus. Estamos de maneira religiosa praticando a ida à igreja, os eventos da igreja, sendo líder de departamento, dizimando, achando que isso é suficiente para que a nossa comunhão com Deus seja estabelecida e ponto. E aí a gente também vê várias pessoas com com aquele pensamento de que ir à igreja num domingo É tudo. deu a satisfação a Deus, é o suficiente para dizer assim, fiz minha parte durante a semana. No domingo e durante a semana, eu não Mais vivo o água. domingo, né? Eu não vivo o domingo durante a semana, mas eu vivo uma semana cheia de caos, né? Vamos lá. Volto, fechando parênteses. O ambiente social do período de Juízes, né? Desse livro, né? Sem autoridade central, sem uma liderança central, cada um fazia o que bem lhe parecia. Novamente, não estou falando dos nossos dias, certo? Estou falando de lá. As tribos guerreavam isoladamente e assim se enfraqueciam diante dos inimigos. Lembre-se, existe um texto bíblico que diz assim: um reino dividido não subsiste. Eram 12 tribos que deveriam andar unidas. Contudo, o que é que acontece? Eles estão andando separadamente. Não expulsaram os antigos habitantes de Canaã e nem se uniram perante os invasores. Em muitos lugares, os israelitas não desfrutavam de uma vida de paz e segurança, pois normalmente viam-se obrigados a partilhar a terra com os antigos habitantes de Canaã. A pobreza era tamanha e a luta que Israel tinha de sustentar com as tribos hostis ao seu redor. É um livro muito triste. A gente fala do livro de Josué. É a história divina dos repetidos desvios de Israel, da triste decadência nacional, um dos mais declínios períodos da história de Israel. O livro de Números é No triste banheiro. de narrar aos 40 anos da jornada errante por causa do pecado, mas o livro de Juízes é muito mais, 10 vezes mais, porque expõe o pecado de Israel não apenas durante 40 anos, mas quase 400 anos. Mas nem tudo é tristeza, pois pela preeminência dadas repetidas falhas de Israel, a impressão é que a maior parte desses 450 anos, sob o período de juízes, foram vividos no pecado. Contudo, não é assim, pois desses anos, pelo menos alguns anos da vida de Israel, eles foram leais a Deus. Ah, para mim foi uma descoberta admirável das condições do povo durante esses anos de felicidade. Tem um belo quadro no livro de Ruth, A Impressão Errônea de Se Deve. Dá vontade de fazer igual. Débora, desliga, Ah, por favor, seu microfone. Nós temos então um período de Ruth que traça exatamente esse período aí de um momento também de fidelidade, de ter remanescente, de se destacar, que é o que a gente vai ver com o livro de Ruth, né? Qual é o propósito do livro de Juízes? Então, o propósito é relatar a história do povo escolhido num período compreendido entre a morte de Josué e a inauguração da monarquia. Segundo, demonstrar a personalidade de Deus. Ele é um Deus santo e que castiga até o seu próprio povo, mas é misericordioso também para salvá-lo quando dá mostras de arrependimento. E aqui vemos o ciclo vicioso. O livro ensina que a opressão é um castigo pela infidelidade e pela libertação, é o resultado do retorno do arrependimento. Terceiro, nós temos o destaque grande da necessidade de estabelecer a monarquia, ou seja, um governo central e forte, pois sem autoridade, sem um líder, sem um rei, cada um fazia o que bem lhe parecia.
A mensagem central do livro, de acordo com o, o teólogo, ele diz assim: o livro dos Juízes mostra a continuada inclinação do coração humano de se afastar de Deus. Mesmo depois de grandes bênçãos, mostra também o Deus misericordioso procurando reestruturar o seu povo desviado. A negligência quanto às ordens do Senhor e a adoração a deuses falsos conduz esse povo ao castigo, enquanto que o arrependimento sincero atrai o favor de Deus. E mais, Deus trata com nações em vista das atitudes delas para com a lei moral de Deus. Se a gente faz uma análise do livro, à primeira vista, o livro parece um livro sem ordem, mas certamente o seu relato não está em ordem cronológica. E aí, eu vou deixar um exercíciozinho para vocês também me responderem. O livro, ele deveria começar pelo capítulo 2, do verso 6 e 9, traçando exatamente a morte de Josué. Mas o livro não começa assim, começa com o capítulo 1. Então a gente deveria ler o capítulo 2, depois voltar para o capítulo 1, e aí ir para o capítulo 17 e 21, e finalmente voltar para o capítulo 2, verso 14, e ler o capítulo 16. Eu vou escrever esse exercíciozinho para vocês fazerem uma análise durante esses 15 dias e perceberem essa análise cronológica do texto. Quando a gente olha para um esboço do livro de Juízes, nós vamos ter, nos primeiros capítulos, uma dependência. Na metade do livro, nós temos o povo desviado. E aí nós vamos ter uma anarquia generalizada nos capítulos 17 até o final. E é isso que demonstra cada um, apontando, então, cada um desses livros, ou cada uma dessas etapas, levantando, então, juízes para se libertarem das opressões. Juízes é uma continuação do livro de Josué, que começa com a morte e vai até Samuel, e apresenta três partes desiguais. Nós temos uma introdução, um corpo e os apêndices históricos, que apresenta então a situação político-religiosa das 12 tribos de Canaã, logo no começo, na introdução. Temos então um corpo do livro que descreve o ciclo do pecado, opressão, libertação, oração, arrependimento, opressão, castigo, arrependimento e a bênção de Deus. E nós temos, por fim, os apêndices históricos, que relatam a migração dos danitas com a fundação do Santuário de Dan, no capítulo 17 e 18, e a guerra contra Benjamim, no castigo do crime de Gibeá. E vamos ter aí os juízes, Otniel, Eude, Sagar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Isbizan, Eloã, Abdon, Sansão. Esses 12 juízes perfazem esse período de 400 anos. Alguns tiveram um período de 6 anos, outros de 40, outros de 80 anos, fazendo essa liderança em diversas tribos. Tivemos juízes da tribo de Benjamim, de Judá, de Efraim, Manassés, e essas tribos tiveram suas ameaças, os amorreus, moabitas, os filisteus, os cananeus, os midianitas, e você tem, então, essa percepção ao longo do texto. Cada um deles estão citados no texto de Juízes. Por hoje, eu queria saber de vocês, deu para entender nessa parte histórica um pouco mais panorâmica do livro de Juízes? Alguma pergunta? Se não, pessoal, para não ficar com muita informação, eu vou estar passando para vocês, então, 2 exercícios de leitura para esse período de 15 dias. Um no livro de Josué e outro no livro de Samuel, certo? Vocês apresentam para mim na próxima aula. E aí a gente entra na próxima aula no livro de Juízes, melhor, Ruth e Samuel, certo? E aí, na última aula, nós vamos ter o reino unido e o reino dividido e a apresentação de vocês. Combinado? Então, Deus abençoe vocês e até a próxima.
para a glória de Deus. Boa noite e bom dia.